E o magnésio? Como que entrou na vida do Dr. Arnoldo o magnésio? Dentre desses cursos de ortomolecular, sempre havia movimentos. Eu notei que havia uma escola em Baden-Baden, que tem uma reunião anual de semana médica. Havia um grupo de médicos, um grupo de congresso. Eu fiquei estranhando aquele grupo, pensando que se tratava de alguma coisa ligada, devido à minha ignorância na época, que era um problema de carro de corrida, roda de magnésio. Eu fiquei pensando que era aquilo, havia muita gente. E eu via que tinha pessoas de idade. Entre um dos conferencistas, me lembrou um que eu assisti a palestra dele em Heidelberg, quando eu estava em Freiburg. Era um dos professores mais famosos da linha, o professor Hanselli, ligado ao estresse. Ele era austríaco e ele tinha seu laboratório na universidade no Canadá, que criou esse termo estresse, que era um termo importado da engenharia, que se tornou famoso. Eu estou estressado, todo mundo fala assim. E em alemão também tem um verbo também, estressieren. Isso a gente vendo estresser, então foi criado por ele. Da engenharia, é uma forma a força, quer dizer, que age sobre o organismo. E eu achei estranho que estava ligado ao magnésio, então resolvi entrar no congresso. E não podia, porque eu não estava inscrito, aí no fim eu consegui uma entrada e consegui. Não tinha laboratório nenhum patrocinando. Consegui a entrada e cancelei todos os meus compromissos para ouvir o que eles iam dizer. E fiquei fascinado com o que eles disseram. Conheci já os pesquisadores famosos, professor da França, Jean Dulac da França, professor Altura dos Estados Unidos, professora dos Estados Unidos. Também encontrei uma famosa figura, que se tornou praticamente minha madrinha, que depois me introduziu para o American College of Nutrition. Estamos ali. O nome dela está ali, presente. Isso foi em que época, mais ou menos, o primeiro contato com o magnésio? Isso foi isso já foi em 79. 79. Depois se ajustou dentro do programa da ortomolecular, que eu vi que é aquilo ali mesmo. Havia, porque era um dos elementos mais importantes, porque ele faz falta. Quando ele faz falta, tem que repor. A ortomolecular é isso, porque, enfim, os elementos não estão bem distribuídos. Há regiões em que eles são escassos. Por exemplo, na China há uma região que não tem, o selênio é muito baixo. Aqui no Brasil nós temos, ao contrário, muito selênio, e na Castanha do Pará, às vezes é preciso até se precaver para não exceder no consumo, porque pode haver uma selenose, quer dizer, excesso de selênio. De forma didática, o que seria a medicina nutrologia, no caso, né? Médico-nutrólogo? Qual que é a aplicação dela para a população poder entender? Entender que os alimentos também fazem parte daquilo que já dizia o Hipócrates, que o alimento seja o teu remédio e o remédio o teu alimento. Ele mostrava que era necessário haver já o conhecimento dos alimentos. Ele fazia as prescrições, fazia as orientações baseadas na própria maneira correta de comer. Hoje o homem moderno, ele come em alta velocidade, como diz, vou engolir aqui alguma coisa para fazer, estou ocupado, e é preciso entender que é preciso aprender a comer, aprender a escolher os alimentos, verificar que alimentos são ajustados. Qual a importância do magnésio na saúde humana? É uma importância crucial. Como nós vemos, só o fato da gente nascer numa região em que ele é abundante, nós podemos ter chance de viver mais. Quer dizer, no Japão a gente vê que ele participa, pelo menos em grande parte, desse fenômeno de evitar as doenças cardiovasculares. Os finlandeses, por exemplo, que moram, por exemplo, na chamada Carélia, onde há muita frequência da chamada morte precoce do homem. E esses finlandeses, eles emigram para os Estados Unidos, e lá eles têm contato com águas locais e desaparece completamente o risco do infarto. O magnésio está associado muito à saúde cardíaca? Sim, claro, porque o magnésio é preciso lembrar, como diz a energia cardíaca, é preciso energia. Então nós temos então a maneira de gerar energia imediata.
O problema é a energia. O coração faz um trabalho imenso de bater 100 mil vezes por dia e precisa de energia. Então ele não tem reserva. Precisa então ter ali. Agora, quando a pessoa, o livro comenta isso, é uma coisa que pouca gente sabe, existe uma reserva óssea disponível até os 55 anos. Quer dizer, os ossos têm uma espécie de cofre e liberam, ali no caso de uma emergência, uma noite em claro, uma cirurgia, um acidente. Então, 10 gramas de magnésio estão disponíveis ali. Aí acontece isso. Depois dos 55 anos, esse depósito fica indisponível. Isso é muito desagradável, porque aumenta o risco. Eu já tive a oportunidade de perder pessoas amigas nessa situação e verificar, existe realmente a fatalidade depois de um certo determinado tempo. Até os 55 anos tem magnésio guardado no osso? Tem. E se o coração precisa? Ele então, um acidente, um trauma, uma má notícia, porque tudo isso, qualquer notícia, qualquer estresse seu, aciona magnésio, que tira da sua o estresse. A emoção precisa do magnésio? Gasta magnésio? É preciso gastar. Então, nós temos como retirá-lo. Agora, quando a pessoa fica mais idosa, veja que é mais difícil suprir. Às vezes, o suprimento tem que ser até por via intravenosa. Aí, no nosso livro, comenta-se como fazer. Foi feito para o paciente e para os colegas médicos também que querem entrar nesse campo.